Mateus capítulo 26, quem achou diz amém. Eu não sei se eu lembro agora assim direito o salmo, quem souber aí me diz que o salmista diz assim: unjo minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. É isso? Então, assim, quando eu estou pregando aqui, ministrando para vocês, o levita do Senhor está ali combatendo também contra as hostes malignas na harpa do Senhor, porque diz que... Exato. Diz que quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno saía de Saul. Sim ou não, irmãos? Amém. Estou sentindo vocês meio caladinho hoje. Se coloque de pé, vamos. Estava sentado, coloca de pé, fica em pé, fica sentado. Eu creio que Deus tem uma palavra transformadora para a sua vida nessa noite, amém? Mateus capítulo 26, versículo 36 a 38, que diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Diga Getsêmani. E os seus discípulos assentou e disse aos seus discípulos: assentai-vos enquanto eu vou além orar. E levando consigo, diga Pedro, diga os dois filhos de Zebedeu. Alguém sabe quem são? João e? Muito bem. E começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Diga, ficai aqui e velai comigo. Certo, agora o versículo 37. Levando consigo Pedro e os dois filhos de... Amém. Até aí. Você está dando glória a Deus? Coloca a mão no teu coração, vira para a pessoa que está do seu lado, com muito carinho, diga assim: irmão, não me atrapalhe agora, porque Deus vai falar contigo e comigo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor. Essa é a tua hora, Espírito Santo. De mim, Senhor Deus, tu sabes que não sou nada, que não sairá nada se não for do teu Espírito. Então, Senhor Deus, eu lhe peço que o Senhor cresça, que meu eu diminua. Fala aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, pois a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável sempre, Senhor. Te agradecemos pela essa palavra, Senhor, que entre como verdade em nossos corações. Faça morada, Senhor Deus, e prospere em nome de Jesus. Quantos dizem? Queridos, eu quero falar sobre intimidade com Deus. A gente não vai fugir do tema até que Deus diga que tem que parar. Desde novembro, eu sempre digo isso aqui, desde novembro do ano passado nós estamos falando sobre relacionamentos. E nós precisamos ser, diga assim, precisamos ser uma igreja que se relaciona com Deus. Amém? Quem crê nisso? Veja só, eu li uma palavra que fala sobre intimidade. Por que intimidade? Porque quando Jesus foi julgado pela mão de Pilatos, condenado por Anás, Caifás e toda aquela multidão que disse crucifica-o, crucifica. Jesus tinha os seus discípulos, e um momento antes dele ser crucificado, Getsêmani, isso também está descrito em João capítulo 18, Jesus se retira para orar. O momento mais difícil, vamos dizer, terreno na vida de Jesus não foi a cruz. Mas como assim, pastor? Está escrito que ele virou e disse: Senhor, por que tu me abandonaste? Deus não abandonou Jesus. Deus abandonou o pecado, ou seja, cravou na cruz do Calvário os pecados da humanidade. Mas como Deus é santo, naquele momento a presença de Deus aparentemente parecia que tinha se retirado e Jesus estava sozinho. Mas logo depois ele diz: Pai, a presença já voltou, chegou, a ti entrego o meu Espírito.
Mas o momento mais difícil de Jesus, de batalha, de guerra, porque a cruz é o final da glória, ou seja, é aquilo que foi determinado, é a vitória total. A cruz não é a derrota, a cruz é a vitória de Jesus. Amém, queridos? Porque foi através da cruz que ele restaurou a aliança que nós temos com Deus. Então a cruz jamais, não pense que pessoas que estão pregando aí dizendo que a cruz foi o fim, como teve, né, um certo religioso aí que disse que a maior derrota de Jesus foi a cruz, e não foi, é a maior vitória de Jesus foi a cruz. Mas a maior batalha que Jesus enfrentou foi o Getsemane. Foi ali que ele foi realmente provado, que a sua parte 100% homem foi provada. Mas o interessante é que ele se abre com seus discípulos e diz assim: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fique aqui e velai comigo. Que esse momento crucial para a humanidade seja também compartilhado com vocês. Interessante que Jesus chama 3. E eu quero falar de intimidade com Deus. Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Mas para a unção derramada de um chamado na vida de cada pessoa, existe uma diferença, irmãos. E nessa noite nós vamos aprender porque alguns de vocês parece que passam mais perseguição que outros. Que alguns de vocês parece que lutam mais que outros. Porque eu quero lhe dizer nessa noite que Deus está procurando íntimos com Ele. A Bíblia diz que 11 ficam, 8 ficam e 3 sobem. Tinham 11, porque um já tinha ido embora. E 3 vai com Jesus. Por que Jesus chama aqueles 3? São os mesmos 3 que apareceram na transfiguração. Eram os mesmos 3 que estavam dentro da casa de Jairo. Então Jesus poderia contar com 3 ali dos discípulos, que estavam entendendo de forma profunda as suas ministrações. Entenda uma coisa, existe um ditado que diz: não se atira em soldado morto, para não se gastar munição, não é verdade? Porque o morto ele não tem como reagir, ele não tem como combater. É por isso que por muitas vezes nós vamos passar provas e dificuldades, porque quando Satanás pensa e começa a olhar para a sua vida, ele diz assim: olha, esse aí pode ser um íntimo de Deus, então eu vou parar logo ele. Porque Satanás tem medo. Satanás, ele não quer que você tenha essa intimidade com Deus. Porque no Getsemane é um lugar de batalha espiritual, só entraria aqueles com que Jesus poderia contar. Fique aqui e velai comigo. E hoje eu quero falar dos 3 tipos de pessoas que se relacionam com Deus. O primeiro tipo de pessoas são os seguidores de Deus. São aquelas pessoas que só veem os milagres de Deus. São pessoas que conhecem a Cristo muitas vezes por milagres em suas vidas. Ou seja, nós vamos ver uma grande multidão que siga Jesus todo o tempo, sim ou não? Nós vamos ver uma multidão na multiplicação dos pães e peixes. Nós vamos ver uma multidão lá no cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim. Nós vamos ver uma multidão cercando Jesus no Monte das Oliveiras quando ele dá o sermão. Por muitas vezes são pessoas que estão buscando a Deus simplesmente por causa dos milagres. São pessoas que muitas vezes lotam as igrejas, mas nos dias de campanha. São pessoas que conhecem até a Deus e os milagres de Deus, mas não se aprofundam no relacionamento com Deus. Pastor, é errado uma pessoa querer algo de Deus, um milagre de Deus? De forma nenhuma. Mas Jesus nos faz um alerta.
Ele diz que se a gente for até Ele somente por causa disso, nosso caminho muitas vezes pode ser um caminho de morte. Porque nenhum ministério se sustenta apenas por milagre. Nenhum, irmãos. E sim pela intimidade com Deus. Por quê, pastor? Porque o povo lá do Egito viu o mar se abrir, sim ou não? Viu o mar se abrir, sim ou não? O povo lá do Egito viu o maná descer do céu, sim ou não? Coluna de fogo, né? Durante a noite, uma nuvem durante o dia. Irmãos, se Deus abrisse para dissesse assim, vamos lá, Marcelo, na ilha de Taparica, daqui a pouco, não precisa de ponte não, meus filhos, eu abro para vocês. Eu não ia, irmãos, eu não ia sair da presença de Deus de jeito nenhum. Mas todos nós, seres humanos, temos um defeito. Às vezes nós nos acostumamos com a glória de Deus, mas porque nosso relacionamento com Deus ainda está voltado somente nos milagres. Porque quem conhece a personalidade de Deus não se acostuma com a glória de Deus. Muito pelo contrário, quer mais e mais da glória de Deus. Moisés vira para Deus e diz: Senhor, eu preciso ver a tua glória, a tua face. Eu quero te conhecer face a face. Deus vira para Arão e para Miriam e diz: este eu converso face a face, mesmo que eu morra, porque eu te conheço, eu quero te ver. Jesus diz assim, João 6,26, e respondeu Jesus, diz: na verdade vos digo, que vocês me buscam não pelos sinais que viste, mas pelo que comeste o pão e saciaste. Cuidado. Os próprios discípulos de Jesus, no começo, só seguiam Jesus. Como assim, pastor? Depois que Jesus diz isso, ele pergunta para os discípulos: vocês não vão com eles, não? Mas, Senhor, aí Pedro responde: mas para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas na cruz, só ficou um. Ao ponto de que Jesus entregou para João algo tão importante. Ele vira para Maria e diz assim, para ele, e diz: esta é a tua mãe agora. Ele entrega aquilo que, vamos dizer, humanamente tinha o maior vínculo com Jesus, porque se vocês, às vezes a gente tem, por ser evangélicos, a gente tem a tendência de ignorar o papel de Maria, mas foi muito importante. Bendita a vós entre as mulheres, porque ela foi o receptáculo do Espírito Santo. Imagine ela engravidar do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito concebeu Maria para uma grande obra, que foi dar à luz ao nosso Salvador. Dentre todas as mulheres da terra, a maior bênção estava sobre Maria. É bem verdade que ela não precisa ser adorada, mas ela precisa ser reconhecida como uma mulher de Deus. E o maior vínculo que Jesus tinha na terra, humanamente falando, ele dá para o discípulo que ficou fiel. Alguns fugiram, outros correram, outro negou, mas um ficou lá, na cruz. Porque esse tinha intimidade com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque você convencer o judeu de quem era Jesus, que Jesus era o Messias, era muito difícil. Por quê, pastor? Porque os judeus tiveram em sua história homens e mulheres heróis de fé. Judeu não é um povo que você enrola, porque é um povo que desde menino escuta dizer: olha, um dos seus antepassados orou a Deus e desceu fogo do céu. Um dos seus antepassados derrubou um gigante. Um dos seus antepassados andava com Deus e tomava café com Deus, como Abraão. Não é fácil.
Então, o ministério de Jesus na terra não foi fácil. Mas a Bíblia diz que quando eles começaram a buscar intimidade, que até na morte eles glorificavam a Deus. Porque aquele que busca intimidade com Deus, ele tem a vida transformada. Vamos para o segundo tipo de pessoas que têm um relacionamento com Deus. Amigos de Deus. São aqueles que só vêm até a transfiguração. Olha o que diz Jeremias 29, versículo 13, diz assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurares de todo o vosso coração. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Os amigos de Deus já têm a capacidade de pisar em lugares espirituais da fé. São aqueles que sobem o monte também carregando a sua cruz. São aqueles que evangelizam a palavra de Deus. São aqueles que no seu quarto têm uma amizade com Deus. Diferente do primeiro grupo, eles não são apenas... eles se diferenciam porque eles não querem só apenas os milagres, mas eles começam também a ouvir a voz de Deus. Porque o primeiro grupo às vezes corre atrás da voz de Deus, muitas vezes na boca de outras pessoas. Não estou dizendo que eu sou contra os profetas, graças a Deus, porque ainda existem profetas. Mas eu creio que Deus fala com cada um de nós. Os amigos de Deus já conhecem a voz de Deus. Deus se revela em graça, se apresentando como um salvador de suas vidas. Eles podem presenciar até a transfiguração de Jesus. A Bíblia diz que Jesus chama novamente os 3 amigos. E lá no monte aparece Elias, que representava os profetas, e Moisés, a lei. E eles reconhecem e dizem: senhores, quer que a gente faça a tenda para ti? Eles disseram: não, este que está no meio de nós, ou seja, apontou para Jesus, é muito maior do que nós. Diga assim: são pessoas que querem a Deus. Pessoas que são apenas seguidores de Jesus, são pessoas que querem algo de Deus, é isso? Deixa eu ver. Isso, que precisam de Deus, mas os amigos, eles querem a Deus. Mas assim como qualquer amizade, queridos, toda amizade ainda pode ser abalada por umas circunstâncias. Sabe por quê? Porque, por mínimo que seja, toda amizade ainda é baseada no interesse pessoal que norteia a amizade. Ou seja, ainda que ela seja pouca, ainda tem interesse pessoal. Sabe como? Eu sou amigo de fulano há anos. Ou seja, eu sou amigo de fulano porque há anos eu conheci quando era criança. Eu sou amigo de fulano porque ela é uma boa amiga há anos e sempre fez algo por mim. Eu sou amigo de fulano porque sempre ele me ajudou. Então sempre tem um interesse de recíproco. Certo? Vocês estão conseguindo entender? Então às vezes, por uma circunstância, por algum momento, a amizade pode se tornar trêmula, ou seja, pode se abalar com algumas circunstâncias. Quem aqui já teve amigos que não tem mais? Levante a mão. Veja só o que diz a palavra, para não ficar somente nas minhas palavras. Jesus diz em Mateus 26, versículo 50, diz: o que vieste fazer aqui, amigo? E aproximaram-se deles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Quem é esse amigo que Jesus se referia?
Judas. Judas pensou que a quantidade das moedas de prata era o suficiente para colocar a amizade dele, que ele tinha com Jesus, em jogo. Ei, foi o próprio mestre que chamou ele de amigo. Ele era amigo de Deus. As suas convicções pessoais abalaram essa amizade e ele vendeu o seu amigo. É bem verdade que ele ficou com muito remorso depois, mas a dimensão da amizade, ela é boa, mas ela ainda é, para o que Deus quer na sua vida, superficial. Diga terceiro, esse é o grupo que você deve se encaixar. É o grupo dos íntimos de Deus. Veja só, os seguidores de Deus só veem os milagres. Os amigos de Deus veem até a transfiguração. Sabe quem é Jesus? Vê os milagres de Jesus, busca Jesus, sobe o monte com Jesus. Mas os íntimos de Deus só veem a Deus e não a si mesmo. Ou seja, eles só veem a revelação da glória de Deus. Escute aqui. Vou lhe dar só exemplos bíblicos para você entender. Daqui agora para frente é só Bíblia. Para você entender quem é íntimo de Deus. Atos capítulo 3, versículo 3 e 4. Pedro e João estão indo para o templo. E eles encontram um pedinte. E o pedinte vira e diz assim: me dá um trocado. Olha o que eles respondem. E vendo a Pedro e João que ia entrar no templo, pediu-lhes que desse uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Escute, olhe para nós. Antes dele dizer, não tenho ouro nem prata, ele disse: ei, olhe para nós. Paulo em 1 Coríntios 11 diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Vocês estão conseguindo entender a dimensão? Mais tarde ele vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive. Os íntimos de Deus têm a capacidade de, para a falta de palavras, irmãos, transfigurar Deus na sua própria vida, Jesus na sua própria vida, ao ponto dele dizer assim: já que você não está tendo a dimensão de olhar lá para o alto, olhe para mim, porque eu só olho para o alto. Paulo diz: sede os meus imitadores. Porque alguns podem dizer assim: olhe, mas Jesus era 100% homem, 100% Deus, ao ponto de Paulo dizer: já que você não está querendo chegar lá nessa dimensão, eu vou lhe dar uma dimensão rasa. Olhe para mim, porque eu já cheguei lá. Os íntimos de Deus só veem a Deus e são a própria revelação da graça e da glória de Deus nesta terra. É por isso que a Bíblia diz: somos arrodeados de uma nuvem de testemunhas. É por isso que a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo Jesus. Eu e você somos aquilo que Deus espera para essa humanidade. Nós representamos Deus aqui. É por isso que nós somos templos do Espírito Santo. Ou você acha que o Espírito Santo só vem na sua vida para ser, dar uma alegria, uns terra e pronto, e acabou? Não, irmãos. É para que você seja o exemplo de Cristo para o mundo. As suas ações vão falar mais do que as suas palavras.
Quem aqui nesse recinto tem a capacidade de dizer: ei, já que você não está querendo orar, olhe para a minha vida e veja Cristo em mim? Olha o que diz 1 Timóteo 3,7, diz: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que os de fora não caiam em descrédito e nem cilada do diabo. A nossa vida é referência e norte para que os de fora do Evangelho não caiam na cilada do diabo. Você já entendeu a responsabilidade que você tem? Olha o que diz Mateus 5, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém se acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim essa luz iluminará toda a casa. Os íntimos de Deus refletem a glória de Deus, porque não tem mais glória humana, irmãos. É o Espírito do Senhor na vida deles. É aquele que estava ali, João, na cruz. Estava ali, enquanto Jesus estava ali no sofrimento, ele olhava o fiel ali. Ele diz: olha, dê continuidade àquilo que eu tenho mais precioso agora, mulher. Este é o teu filho. É por isso que, mais lá para frente, Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, eu sei aonde você vai chegar, então apacenta as minhas ovelhas. E digo mais, Pedro, quando você fores mais velho, outro te guiará, que é o Espírito Santo. Ele fazendo uma analogia ao Espírito Santo, e te levará a lugares onde não tem ir. E o evangelista disse isso porque a forma da morte de Pedro iria glorificar o nome do Senhor. Na hora que Pedro foi crucificado, diz: ei, crucificado de cabeça para cima, só Jesus me põe de cabeça para baixo. A primeira pregação de Pedro, 3.000 almas. As pessoas colocavam próximo a Pedro quando ele passava, para que a mão estendida de Pedro viesse orar pelas pessoas. As pessoas eram curadas. Paulo, quando não conseguia atingir as pessoas, pegava um lenço e pá, seja curado. Esses são os íntimos de Deus. Vocês são sal da terra, lá manassou. Se o sal perder o seu sabor, como vocês vão restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para jogar fora e ser pisado pelos homens. Olha o que diz a palavra: nós somos o sal dessa terra. Comida sem sal é boa, queridos? Não é não. Ah, pastor, mas eu estou com pressão alta. Você vai ter que dar uma controladinha no sal. É bom que você reflete essa palavra aqui. Aí cuida um pouco da saúde para amanhã estar comendo mais sal. Mas, queridos, se o sal não for para salgar, não serve para nada. A gente tem que ter intimidade com Deus, irmãos. Os íntimos de Deus não veem mais nada a não ser Deus na vida deles. As riquezas dessa terra ficam em segundo plano. Os relacionamentos dessa terra ficam em segundo plano. Os desejos dessa terra ficam no segundo plano. Os seguidores de Deus é primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu. As igrejas estão cheias dos seguidores de Jesus. Bota uma campanha, a campanha da chave do não sei o que, está assim a igreja.
Os amigos de Deus, primeiro eu, depois Deus, ou às vezes Deus, depois eu. Sabe se vai, não sabe se fica. Mas um íntimo de Deus. Hoje eu estava conversando com uma irmã, nós fomos convidados para almoçar com duas irmãs. Ela estava dizendo que ela cuidou de um rapaz do crime que pegou na rua. Ela mora com outras pessoas e apoiou e orou por esse rapaz. Acolheu em casa. Teve pena, é uma senhora já. Diz que esse rapaz ficou um tempo bem na igreja ainda, mas depois voltou para a sua vida do crime. Até no dia que ele saiu, ele roubou os R$900 da moça que, a secretária dela, que ela tinha recebido o salário. E ela sempre rodava aí pela Pituba. Ele era lá de Pirajá, mas vinha para cá, para Pituba, para assaltar e fazer as coisas. Estava num grande roubo que apareceu aí na TV. E ela sempre, todo mundo dizia assim: desista dele, entrega na mão de Deus, vai não. Esse aí já não tem jeito. Ele disse: e aí, minha irmã? Ela fez: pastor, ele saiu de lá, mas eu sempre intercedi, até que o dia trocou tiro com a polícia, ficou entre a vida e a morte. Mas lá no leito, antes de partir, ele disse: tudo aquilo que você falou para mim fez morada. E eu vi que você não desistiu de Deus. Eu quero Jesus. Antes de eu ir, eu quero esse Jesus. E partiu com Cristo. Um íntimo de Deus sabe o valor de uma vida. Se incomoda com as coisas que estão acontecendo no mundo. É por isso que a Bíblia diz, não sou eu não, a Bíblia diz: se conforme. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Sexta-feira eu ministrei uma palavra muito boa lá no Projeto Sim, falando sobre o tesouro escondido, que o rapaz ele pega, em vez de ele cavar o tesouro e levar para ele, ele achou o tesouro, pegava o tesouro e ia embora. A Bíblia diz que ele enterrou o tesouro de novo, escondeu de novo no lugar onde estava, foi e vendeu tudo que ele tinha e comprou o campo. Aí não tem lógica essas coisas que às vezes parece que não tem lógica. Mas a lógica aqui é que o tesouro que ele encontrou abençoava todo aquele campo. E aquele campo agora era o trabalho dele por causa do tesouro. Então ele iria plantar, ele iria colher e ele iria se tornar proprietário do campo. Porque ele achou o tesouro naquele campo. O segredo dessa parábola do tesouro escondido não é o tesouro. É o campo que ele compra. Porque simplesmente ele pegava o tesouro e ia embora. Sim ou não? Mas ele enterrou e comprou o campo todo. Porque ele entende que a bênção de Deus foi derramada ali quando ele encontrou aquele tesouro ali. Eu estava falando isso, que a gente quer o avivamento, mas a gente acha que o avivamento é o tesouro que a gente encontrou. Não, é o semear no campo, a produção do campo. Esse é o verdadeiro avivamento. Porque avivamento é tornar vivo aquilo que você já encontrou, que é o quê? O tesouro. Você encontrou Jesus e agora você tem um Espírito, então bote esse Espírito para se tornar vivo dentro de você. E essa experiência, essa colheita é uma colheita diária. É uma colheita que jamais poderá acabar na sua vida, até quando você for para a glória. Ainda essa colheita, o avivamento estará lá, irmãos, personificado pelo próprio Deus diante da sua frente, ou você vai ficar diante de Deus assim?
Você vai dar glória. Você vai correr para um lado e para o outro. Você vai gritar e dizer: Deus, muito obrigado. A igreja ela precisa ser avivada. Ah, pastor, porque a igreja não fica avivada direto? Já lhe disse. Porque, infelizmente, somos capazes de se acostumar com a glória de Deus. Deus não está lhe dando presente o tempo todo. Deus está fazendo com que você planta e produza no campo que você comprou. Sabe por quê? Porque você vai saber a quantidade daquilo que você está plantando e daquilo que você vai colher. Se a gente for apenas homens e mulheres de Deus que vêm, deixa eu olhar o horário, já deu. Simplesmente ir para um culto e sai daqui e não coloca esta palavra como verdade na nossa vida, aí você não está plantando nada. Porque você só vai colher quando você colocar esta mensagem como verdade no seu coração e executar aquilo que você está ouvindo. Se coloca de pé. Cadê os íntimos de Deus aqui? Não. Vou perguntar de novo. Cadê os íntimos de Deus aqui? Eita glória. Vem cá, Ministério do Louvor. Ó, irmãos. Vem cá, Ministério do Louvor. Vem também, presbítero. Queridos, quem crê que o Senhor tem uma renovação aqui nessa noite? Vou perguntar de novo. Quem crê que o Senhor tem uma cura, uma libertação, uma renovação, uma prosperidade aqui nessa noite? Mas primeiro de tudo, quem crê na intimidade que o Senhor vai derramar aqui nessa noite? Aleluia! Deixa eu contar um testemunho para vocês. 1 minuto, testemunho. Eu queria muito orar em línguas. Coisas que eu queria, né? E eu nunca tinha experimentado. Fui batizado pelo Espírito, mas eu queria orar em línguas. Eu achava bonito. Senhor, me dá esse dom. Anos buscando, irmãos. Anos. De eu ser batizado para eu orar em língua, acho que foram uns 3 anos. E aí, eu cheguei, me deu algo no meu coração para ir numa igreja, assistir um amigo, pastor Diogo, um amigo meu, para a gente e assistir a ministração dele, só que eu estava atrasado, eu estava com outro compromisso. Eu cheguei no final do culto, mas eu fui. Eu tinha tudo para dizer, não, já acabou. Mas quando eu cheguei, eu fiquei lá na porta grudado, a igreja estava lotada, eu fiquei lá na porta de vidro. E ele fez assim: irmãos, alguém está pedindo dom aí ao Senhor? Aí alguns levantaram a mão: dom de cura, dom de revelação, dom de profecia, dom de línguas. Vocês sabem de uma coisa? Vocês acreditam que Deus vai fazer? Aí todo mundo, amém, eu acredito. Receba então, em nome de Jesus. Só foi isso. Aí eu fiz foi. E eu disse, que coisa tão simples. O pastor só fez ativar a minha fé e dizer assim: você acredita? É a mesma pergunta que Jesus fez para Marta: você acredita que seu irmão há de ressuscitar? Se você está aí no seu lugar, você acredita que Deus vai derramar algo sobre a sua vida? Não é porque eu estou dizendo, não, é porque você está crendo. O milagre se manifesta não é por aquele pastor que está orando. O pastor que está orando é só caminho, mas pela tua fé. Enquanto a gente está adorando, Deus vai renovar pessoas aqui.